Salve, salve você que se liga no www.radioglobo.com.br e vai saber agora se o elenco do Vasco da Gama já está definitivamente fechado com a chegada do atacante Alexsandro. Será que ainda tem vaga mesmo para Juninho Pernambucano? Será que essa história procede? Como é que o Vasco está aguardando esse assunto? Você vai saber agora com o Rodrigo Caetano, o diretor executivo de futebol do Vasco da Gama, que é quem nos concede uma entrevista aqui no site da Rádio Globo. Rodrigo, a gente já pode dizer então que a partir da chegada do Alexsandro, que esse elenco do Vasco está totalmente definido para o restante da temporada? Ou é muito exagerado colocar dessa forma? Olha, é muito cedo ainda para se falar em uma definição para o ano todo. É claro que para essa primeira etapa, talvez o primeiro semestre, salvo realmente possibilidade de vir mais um jogador extra classe ou até mesmo uma reavaliação após o campeonato estadual. A princípio, em tese, tínhamos como objetivo de reforços para o elenco, isso foi atingido aí com a chegada do Alexsandro. No nosso entendimento, nós estamos bem servidos em quase todas as posições, mas é óbvio que passa por uma reavaliação após o estadual, juntamente com a comissão técnica, o Ricardo Gomes, para ver qual a necessidade que ele identifica. Você tem equilíbrio em todas as posições? Por exemplo, as laterais, a gente sente de vez em quando uma certa carência por ali, mas muito em função também de jogadores lesionados, enfim. Como é que você encara o equilíbrio, né, nas posições hoje desse elenco vascaíno? Então, isso ficou um pouco mais acentuado por uma questão fortuita, né? Porque, na verdade, quando nós necessitamos de um substituto para o Fagner, infelizmente os dois laterais de ofício, no caso do Max e do Errazabo, encontravam-se no departamento médico. Mas em todos os nossos jogadores aptos, né, certamente nós teríamos um elenco muito mais equilibrado. E a gente sabe que nós vamos ter um ano difícil pela frente, um ano com uma competição a mais no segundo semestre, que é a Copa Sul-Americana, onde o Vasco também tem objetivos. E nós vamos tentar, dentro das nossas limitações também financeiras, montar o elenco mais equilibrado possível. No início do ano, né, na pré-temporada ainda em Atibaia, você me dizia o seguinte: olha, lamentavelmente o torcedor vai ter que se preparar, porque no meio do ano alguém vai ter que ser negociado, porque a gente não tem mais como antecipar a cota de TV, porque acabou o contrato nesse ano e de alguma forma a gente tem que sobreviver até o fim do ano. Você está acompanhando essa movimentação da torcida em relação ao Dedé não se vende, enfim, como é que você encara essa contrapressão? Porque se de um lado tem a pressão de precisar do dinheiro, por outro lado tem a pressão que vem da arquibancada de não querer se desfazer dos seus craques, né? Normal, isso, o desejo do torcedor é o mesmo nosso. Se nós no momento não tivermos aí condições financeiras para que não venhamos a nos desfazer de nenhum desses jogadores aí considerados titulares, é óbvio que o clube vai fazer. E o torcedor também tem que entender que hoje nenhum grande clube sobrevive sem a venda de algum jogador. Isso é uma questão de necessidade. E é óbvio que a direção, e principalmente a alta cúpula do clube, vai fazer os esforços necessários aí para que a gente possa manter não só o Dedé, como também a grande parte desse nosso elenco. Ainda existe uma porta aberta para o Juninho Pernambucano. E isso significa que até os primeiros dias de abril dá para fazer essa ponte. Nesse sábado pela manhã já conversava com pessoas ligadas ao próprio Juninho e fiquei sabendo que ele já conversa com o agente dele sobre a possibilidade de vir antecipadamente ao Brasil antes do final do contrato dele, a tempo de ser inscrito para o Campeonato Brasileiro. O que você pode adiantar? Como é que está esse negócio? Como é que o Vasco está vendo ou aguardando essa resposta do Juninho? Bom, não é segredo para ninguém que nós tivemos aí contatos não só com o Juninho como seu representante, o José Fuentes, e acho que os interesses se aproximaram. Isso foi liderado, está sendo liderado pessoalmente pelo nosso presidente, envolve aí um projeto maior, mas sem sombra de dúvidas, ele em vindo e retornando ao Vasco seria aí talvez um dos grandes sonhos do torcedor. A questão aí de prazos, ela muitas vezes ela impede que talvez tenhamos esses grandes jogadores ainda no primeiro semestre. Isso já aconteceu no passado recente, é uma coisa que foge um pouco da vontade do Vasco, que aí tem um clube envolvido, tem o próprio contrato do atleta envolvido, ou seja, essa é uma parte que realmente requer um pouco mais de cautela, um pouco mais de cuidado, para não gerar uma expectativa que venha a se frustrar logo a seguir.
Assim, dá para colocar em termos percentuais como é que ficaria essa expectativa vascaína em relação a tudo aquilo que vocês já ouviram do próprio Juninho, a esse namoro que não é de agora, é um namoro antigo? Eu acho que ele sempre foi muito claro e tinha um contrato vigente, contrato esse que se encerra em maio, e que ou ele se retirava definitivamente dos gramados ou ele viria jogar no Vasco. Acho que hoje, em termos percentuais, creio que até pelo rendimento e desempenho dele lá, ele entende que ainda tem condições, não só físicas como técnicas também, de realizar mais um contrato e talvez num futuro que não seja tão breve encerrar a sua carreira aqui no Vasco. Então, agora realmente creio que depende aí de ajustes. Nós, Vasco da Gama, estamos aguardando a sinalização dele para, quem sabe, aí definirmos melhor esse projeto. Mas eu acho que é desejo dele voltar para o Brasil, voltar para o Vasco, desejo do Vasco em contar com ele, não é essa a menor dúvida. Tá certo então, Rodrigo, obrigado pela entrevista. Obrigado. Então você já sabe, sempre que tiver a notícia do Vasco da Gama, você encontra aqui na página da Rádio Globo, através do www.radioglobo.com.br. Reportagem Jorge Eduardo.